E é um prazer estar com vocês nessa 20ª Semana Espírita para tratar de um assunto que é muito amplo. É claro que conflitos da atualidade são tantos problemas que a humanidade hoje tem que suportar, tem que atravessar, e não daria para tratar disso em uma hora de palestra, de conversa com vocês. Portanto, eu selecionei alguns aspectos que considero mais fundamentais, essenciais, e pretendo desenvolvê-los com vocês, apontando esses problemas, esses conflitos, em seguida algumas das possíveis soluções, já que não adianta discutir o problema, a doença, sem também apontar um remédio, né? Uma solução. E depois eu gostaria de contar com a participação direta de vocês com algumas perguntas, se desejarem. Tá bem? Pois bem, que nós vivemos um período diferente da humanidade, isso não há a menor dúvida. Qualquer um de nós que liga a TV, com certeza, em 90% da programação vai ter alguma alusão a alguma forma de violência, seja física, seja psicológica, ou qualquer outro tipo. Portanto, hoje, a violência, a criminalidade, as guerras, a doença, a incerteza, a insegurança, a depressão, a tristeza, a falta de perspectiva, de expectativa de futuro, todas essas coisas fazem parte da nossa vida e temos que lidar com isso, driblar essa situação agravada por uma coisa muito da terra mesmo, que é a falta de trabalho, né? O desemprego, que é um problema mundial, não é um caso só do Brasil. E há explicações para isso. Naturalmente, há explicações científicas e há explicações também dadas pelas várias religiões, e a doutrina espírita tem uma interpretação para isso. O fim de um ciclo para a nossa civilização, que é o surgimento também de uma outra civilização, ou usando as palavras de um filósofo que não é muito bem compreendido, né? Marx, que diz que as dores e os sofrimentos são as dores do parto de uma ação grávida de outra. Eu acho que retrata muito bem o que nós vivemos hoje. São as dores do parto de uma civilização que está por nascer ainda, que depende do auxílio de todos. Enquanto isso, cada um vai dar a sua interpretação, vai procurar a sua religião, a sua forma de viver. Já que estamos aqui na Terra, como aprendizes, estamos aqui para também colaborar na construção dessa sociedade. Com certeza, ninguém reencarnou nesse período só para ficar assistindo de braços cruzados. E uma das questões que nós temos que encarar é o seguinte: no ano passado, um sociólogo francês chamado Alain Touraine esteve em São Paulo e fez uma palestra muito interessante em torno da globalização e as suas consequências para a vida atual. Num dado momento, ele afirma categoricamente: não há mais sociedade. A frase é muito forte, muito incisiva, muito contundente, porque sociedade pressupõe uma comunidade humana organizada, ou seja, com normas, com regras, com instituições respeitadas e respeitáveis. E se isso deixa de existir, naturalmente ele está correto quando afirma que não há mais sociedade, ou seja, a total ausência de normas, de regras que possam guiar a coletividade humana no seu dia a dia. As religiões são uma polêmica à parte, não é? As religiões hoje, elas ganharam um caráter mercantil, como tantas coisas que temos no mundo. Nem a natureza escapou dessa. Hoje mesmo, comentando com uma pessoa, a gente trocava umas ideias sobre a natureza, né? O ecoturismo acaba sendo uma forma de mercantilizar também a natureza. Os programas turísticos que envolvem a natureza acaba sendo um programa que tem dia marcado, hora marcada, o que vai fazer, como vai fazer, quando vai fazer e quanto vai custar. Então, tudo se converteu em um valor monetário. As coisas hoje se converteram no cifrão do dinheiro. Bom, numa sociedade mercantilizada, onde a doença é um bom negócio,
Basta saber que depois da indústria petrolífera, é a indústria farmacêutica o setor da economia que mais tem lucros no planeta. Portanto, a doença é um bom negócio, sim. E a doença planetária, as doenças desta nossa época são doenças difíceis de tratar, porque são doenças que têm origens espirituais, inclusive, depressão, várias neuroses e problemas assim. Portanto, a gente vê que é um momento atípico da sociedade, porque é toda a comunidade humana que se vê às voltas com problemas semelhantes. Não interessa mais se o país é capitalista ou se ele é comunista, nenhum e outro, os problemas são muito semelhantes. A doença, a miséria, a incerteza, a insegurança interior. Portanto, a gente vê uma sociedade sem normas, sem regras. O passo seguinte é entender por que chegamos a esse grau de individualismo exacerbado que vemos hoje acontecer e que desemboca normalmente na violência, na criminalidade, na marginalidade. Se não há regras, se não há normas, se não há orientação religiosa adequada, se não há caminhos bem delineados, se não existem princípios éticos que a pessoa possa usar para se guiar, naturalmente ela se volta para si mesma e vai se guiar pelos seus próprios impulsos. Esse é o novo tipo de individualismo que vivemos hoje. Não é o individualismo do grego do passado, que era um individualista sim, uma espécie assim, eu sou mais eu, mas apesar disso ele tinha seus limites, umas fronteiras de ação estabelecidas pelos deuses, pelo Estado, pelas normas daquela sociedade. Hoje, nós estamos nessa filosofia do eu sou mais eu faço as coisas me dão na cabeça, mas não temos um Estado presente, a não ser para cobrar impostos ou através dos homens fardados. Esse Estado desagrada ao cidadão e cria mais problemas. Nós vamos discutir por esse lado hoje, que seria uma avaliação complicada. Nós não vemos as religiões presentes na vida das pessoas, porque as religiões estão historicamente neutralizadas. O século XX é considerado o século mais violento da história humana. Apesar da presença forte das religiões, elas não conseguiram deter a barbárie. E o último conflito que nós tivemos agora foi esse ataque contra o Iraque, feito pelos Estados Unidos, e que é o berço da civilização. É quase que uma espiral que se fecha com onde a civilização começou, Iraque e Irã, antiga Pérsia, sofre um bombardeio onde peças históricas, coisas de 3.000 anos, dos babilônios, dos sumérios, 4.000 anos de história, se perderam. É a nossa memória que está perdida, são as nossas raízes que estão se perdendo. Sem raízes, nós balançamos para lá e para cá ao sabor do vento, ao sabor das circunstâncias. E esse individualismo que nós hoje presenciamos, gente, na hora de ver na televisão em que filhos matam seus pais, pais matam filhos, marido mata mulher, mulher mata marido, planejam assassinato. Não é mais um crime passional só, é uma coisa muito bem arquitetada, feita ao longo das semanas, com requinte de crueldade às vezes. A pessoa está centrada em si apenas. O que está acontecendo? Bom, a sociedade, se é que podemos chamar de sociedade, está doente. Claro, não é? Pessoas que são capazes de planejar a morte do outro com semanas de antecedência e levar para o efeito, depois não sentir remorso, porque o remorso é um sinal positivo da pessoa, o remorso é um sinal que a sua consciência já aponta uma falha. A tendência de quem tem remorso, arrependimento, é buscar a reparação. Não é isso? Quem erra e se sente culpado, busca a reparação. Procura um jeito de contornar o problema. As pessoas fazem as coisas erradas e não têm remorso. Não há arrependimento. As pessoas se atropelam hoje no trabalho, na rua, no serviço público, onde for, em todas as religiões, em todos os setores da sociedade, e terminam do mesmo jeito. Quer dizer, não se sentem culpadas, não há nenhuma preocupação em reparar dano causado a fulano ou beltrano. Portanto, esse individualismo tão exacerbado que nós vivemos hoje, ele está também sendo
uma das causas principais dessa situação caótica que a sociedade vive. Se nós somos seres sociais, temos necessidade uns dos outros, naturalmente teríamos também que seguir certas normas de convivência. Concordam? Eu costumo usar como uma analogia interessante, para fazer isso ficar mais fácil, gente, a história do Robinson Crusoe, que todo mundo deve conhecer. Ou porque leu um livro, ou porque já assistiu o filme, várias versões aí, não é? Imagine o Robinson Crusoe naquela ilha, sozinho. Não tem ninguém, só ele. Lá, então, ele pode fazer o que dá na cabeça dele. Faz o que sem pensar, sem preocupação, depois ele está pelado pela ilha, que ninguém se importar com isso. Não há ninguém, não é? Mas no dia em que chega aquele nativo, ou sexta-feira, ele salva a vida dele, né? Ele seria comido, devorado pelos outros nativos, e visita aquela ilha, a partir desse dia, ele teve que estabelecer regras de convivência. Nesse dia nasceu a política na Ilha do Destino, onde vivia Robinson Crusoe. Onde duas pessoas juntas já estabelecem ali a necessidade de relações de convivência. Imagine um mundo como o nosso, com mais de 6 bilhões de encarnados. Do lado de lá da vida, segundo as informações de alguns livros espíritas, nós temos aí quase 20 bilhões de desencarnados. Algumas obras falam em 15 bilhões, de qualquer forma é muita gente, né? A população desencarnada é maior do que a encarnada. Como é que podemos viver sem regras, gente, sem normas, sem limites? E hoje a palavra limite, ela é abominada, né? Ninguém gosta. Falar isso para um adolescente, às vezes, é comprar uma briga. Quem é colega professora, aí sabe o que nós estamos passando dentro das escolas, não é isso? A dificuldade que é fazer os nossos jovens entenderem que o espaço comum, onde você divide espaço com alguém, é preciso respeitar alguns direitos dele ou dela. Assim como o Robinson Crusoe teve que respeitar alguns limites e estabelecer limites por causa da existência do sexta-feira na ilha. 2 pessoas. Divinópolis deve ter 180 mil habitantes, não é? Então, imagine. É preciso existir, sim, gente, regras, normas. E elas se perderam. Se perderam por várias razões e uma delas é justamente a ineficácia das regras e normas antigas. E nós não criamos regras e normas eficazes hoje. Então, se o ser humano é causador também de certos problemas, esse individualismo que eu citei agora, ele também sofre os efeitos da ausência dessas normas. Então, se a gente sair procurando culpado, fica difícil, porque somos todos vítimas de vítimas. Melhor parar de procurar culpados e partir logo para as soluções, para restabelecer um mínimo de ordem e de organização na sociedade. Porém, a gente vê que o mundo hoje é um mundo realmente caótico. E uma outra característica que a gente nota, e um filósofo espanhol já na década de 40 tinha identificado, escreveu um livro interessante sobre isso, esse filósofo se chama Ortega y Gasset. Ele disse que a humanidade hoje, a cultura moderna, pode ser traduzida em uma palavra, ou em uma frase, né? Nada mais é importante. E se nós dermos uma olhada em volta, realmente tudo perdeu a importância, a começar pela vida humana. Quem se importa hoje, quando vê televisão, noticiários, telejornais, que 50 pessoas morreram num acidente, 40 morreram vítimas de terrorismo, não sei quantas foram baleadas, bala perdida na escola, isso e aquilo, isso não nos toca mais. Já nos inflacionaram tanto com mensagens negativas de morte, que nós estamos dessensibilizados. Isso não é mais importante, é só uma notícia a mais. Uma morte a mais é um dado a mais para a estatística da criminalidade e da violência. Tem sido esse, gente, o mundo, né, a trajetória mais recente da humanidade, considerando meados do século XX para cá. Nós inauguramos o século XXI com uma tragédia, né, o 11 de setembro, o atentado às torres nos Estados Unidos, mas que aquilo ali é simbólico. Aquilo ali, historicamente, é a abertura do século XXI. É um momento que mostra que a nossa civilização faliu, fracassou. Uma civilização esclerosada,
onde os valores são mais respeitados, porque não são respeitáveis. Você pode hoje educar uma criança, educar um filho com os padrões antigos, não funcionam. Se alguém pensa em proibir seu filho de ver televisão, está equivocado. Se pensa em proibir seu filho de usar o videogame em casa, ele vai ver na casa do vizinho. Se proibir o uso do computador, ele escapa lá para a Arena, em Divinópolis, né? E outros locais públicos, onde se tem acesso à internet e esse serviço. Então, a era da proibição pura e simples também acabou. A religião não tem esse poder, como o Estado não tem esse poder. Se tivesse, gente, não haveria traficante, não haveria crime organizado. Portanto, o Estado hoje é uma abstração, ele não existe mais como a gente imaginava, como ele foi concebido no passado. E numa situação em que os indivíduos se voltam para seus próprios interesses, lutam pelos seus próprios interesses, me parece correta essa afirmação: nada mais é importante. A nossa civilização se perdeu nos próprios objetivos. É uma civilização altamente tecnológica. Nós somos capazes de levar seres à Lua e trazer de volta com segurança, e não somos capazes de controlar nossos impulsos, nossos instintos. Imagine, na era digital, o ser humano ainda mata e esquarteja o seu semelhante. Se a gente vê esses documentários sobre as guerras, eu tive a oportunidade de ver um sobre o Afeganistão. O Afeganistão hoje só existe no mapa, gente. Depois dos bombardeios americanos, o país acabou, não existe mais Afeganistão. Nós podemos até dar aula sobre isso nas escolas, podemos conversar sobre o Afeganistão, mas o país realmente não existe mais. Como hoje o Iraque começa a deixar de existir, enquanto civilização, não é isso? Porque o que havia ali de raízes para aquela gente se perdeu, não há nem razão para permanecer nesses países. Hoje o Afeganistão é uma desolação só. Quase não há uma casa em pé. As pessoas que estão por lá têm medo de caminhar, porque o campo é todo minado, toda hora tem gente com ferimentos causados por minas explosivas, e o mundo está caminhando por aí. Portanto, a violência é hoje patente e evidente. É uma situação, sim, complicada. Lidar com isso não é fácil, mas é preciso aprender. As doenças estão aumentando, a situação tende a se agravar por mais algum tempo ainda, infelizmente, porque essas transições não são no ritmo que a gente gostaria, né? De ver em 5, 10 anos as coisas em ordem, mas ainda vai durar um pouco. Mas vai passar, isso é certo. Desde que a gente também passe a fazer alguma coisa. Porque assistir passivamente a tudo isso sem fazer nada demora mais. E passa, passa, gente. Não há a menor dúvida. A humanidade já superou situações mais difíceis. Outras civilizações que duraram mais do que a nossa estiveram aqui. Os egípcios estiveram na Terra por 4.000 anos. Os hindus estão aí há 6.000 anos, como uma civilização contínua. Os chineses, 6.000 anos também. E outras civilizações, os romanos conseguiram se estabelecer durante quase 1.000 anos. E a nossa? A nossa surgiu ali pelo século V. A nossa era, portanto, tem 1.500 anos, um pouco mais, e já caiu aos pedaços. Né? A nossa civilização tem todos os sinais de decrepitude, de doença terminal, realmente. Mas quando se fala em fim de uma civilização, não quer dizer o fim do mundo, como as pessoas imaginam. É só o fim de uma civilização para dar lugar ao surgimento de outra, com o auxílio das pessoas de boa vontade, aquelas que estão enxergando o que está acontecendo, que não se envolvem só nas coisas negativas e procuram apontar saídas. E há algumas saídas que podemos passar a utilizar no dia a dia, que a partir de agora, de uma conversa como essa aqui, que eu pretendo ser assim informal, estabelecer alguns parâmetros novos de vida, sem se fechar, se encerrar unicamente em uma visão negativa da sociedade ou do ser humano, como se o ser humano não tivesse mais jeito e o mundo não tivesse mais saída. Há muita gente pensando isso, né? Mas não podemos caminhar por aí, porque a história humana mostra que a gente tem dado a volta por cima. E no passado, essas civilizações que eu citei foram compostas por nós mesmos, nós estávamos lá. A reencarnação é um fato. Estamos hoje conversando aqui, são coisas que
Na verdade, esses mundos foram compostos também do presente. Então vamos ver agora um pouco do que pode ser feito para mudar esse quadro sombrio e sinistro que eu tive que delinear aqui, né, pelo menos enxugar para a gente situar o nosso assunto, que são os conflitos da atualidade, sem entrar em detalhes demais, porque o tempo não nos permitiria. Uma coisa que pode ser feita, gente, a partir do momento em que a gente toma uma decisão, é estabelecer uma nova relação com a vida e com a morte. E estabelecer uma nova relação com a vida tem que ser incluído com a natureza, envolvendo a natureza nas nossas preocupações. A preservação do meio ambiente tem que fazer parte do nosso dia a dia, porque o colapso ambiental é o colapso da vida na Terra. E isso pode acontecer. Não é uma previsão pessimista dos cientistas, desses que pesquisam essa área. É uma coisa real. Em 15 anos pode faltar água potável. Não é uma brincadeira. Então, estabelecer uma relação saudável com a natureza, que não seja de degradação, como se fossem recursos infinitos, que nunca vai acabar. Madeira, os minerais, a água potável, que é mínima na Terra, o ar que nós respiramos hoje, isso tudo pode modificar para melhor se a gente fizer alguma coisa. É preciso o engajamento das pessoas, sair de si mesmas, reverter esse processo de egocentrismo, de individualismo mórbido, porque até o individualismo pode ser positivo quando ele é para superar seus limites, mas esse tipo que está para ele é mórbido. Ele é autodestrutivo e te leva a um comportamento antissocial. Então, a relação com a natureza é um ponto, a relação com os outros é outro ponto. Uma palavra que hoje vem sendo usada nas escolas, ela já está caindo no senso comum, as pessoas já começam a dominar o conceito, assim como a reencarnação hoje não pertence mais ao espiritismo, essa palavra qualquer pessoa usa no dia a dia, mesmo sem entender muito bem o conceito. Uma outra que está aí chama-se alteridade, que em linguagem simples é uma nova ética de relacionamento. Uma ética de relacionamento em que você respeita o outro na forma em que ele vive, como ele pensa, como ele acha melhor, sem querer transformá-lo numa imagem sua. Ou seja, sem relações de dominação, de poder. Divergir é permitido. Impor-se aos outros é que não é permitido. Então imagine uma sociedade em que as pessoas aprendam a se respeitar realmente, e se respeitar para valer, né? Em todos os pontos. E que substituam o conflito, o confronto físico ou verbal pelo diálogo, e isso é muito difícil, essa sociedade tende a melhorar. Porque o diálogo depende de um longo exercício, de muita força de vontade e do exercício da razão. A gente cultua tanto, né? Mas não exercita. A razão precisa ser esses mecanismos de análise que nós temos, a análise, a síntese, a indução, a dedução, essas técnicas de pensamento devem ser usadas corretamente para você entender o outro. Quanta gente participa de um diálogo, ouve o outro, aparentemente, mas já está preparando a resposta. Não acontece isso? Você não está ouvindo a pessoa para depois analisar e dar uma resposta adequada ao que a pessoa perguntou. Aí nós vira um diálogo de surdos. Hoje, o que há de relacionamento aí entre marido e mulher e outras pessoas são diálogos entre surdos, gente. As pessoas não se ouvem mais porque não estão prestando atenção. Outro diz A, entende B. Naturalmente entendeu errado, leva para outro errado. Isso vai se multiplicando, fica uma peste, no fim, o desentendimentos se generaliza. Então, essa ética de relacionamento implica em um esforço de vontade em, primeiro, prestar atenção no que tem para dizer. E a pessoa aprender a dizer isso de forma breve e clara, usando palavras compreensíveis, para que o outro compreenda bem. Em seguida, ouvir a resposta. E esse diálogo, o vai e vem de argumentos, naturalmente leva a um equilíbrio nas relações. E mesmo as situações mais graves entre países ou entre pessoas poderiam ser resolvidas sem partir para o confronto físico. Nós somos seres passionais, isso aí é inegável, e nos domina, na verdade, são as emoções. Mesmo as pessoas aparentemente extremamente passionais, só razão, é porque elas aprenderam a controlar suas emoções, mas elas são passionais. E a paixão, a emoção,
é ainda mais forte no ser humano do que a razão, pelo nosso motivo, e deve ser assim. As emoções são o combustível da vida. No dia que a gente afastar as emoções de dentro da gente, tirarmos de nós as paixões, em vez de apenas sublimá-las, levá-las a um bom caminho, nós viramos máquinas pensantes. Não é essa a ideia. Nós somos seres que devem pensar, mas principalmente sentir. Sentir corretamente nessa relação com o outro, em que há um sentimento, e não um pensamento, mas um sentimento de respeito, uma relação respeitosa. Essa sociedade que virá no futuro pode ser acelerada se cada um de nós, em benefício próprio, inclusive, começar a treinar isso. Eu vou fazer uma experiência para poder me relacionar melhor com as pessoas que, inclusive, não me dão muito bem. Começando por onde? Começando por respeitá-las como elas são. Esse é o primeiro ponto de partida. E o segundo, ouvir o que ela tem para dizer antes de refutar, de querer rebater. Eu não sei exatamente o que ela pensa, talvez eu nunca tenha ouvido o que ela tem para dizer, eu posso estar equivocado quanto ao que penso das pessoas. E outras coisas mais, gente, como reconhecemos de fato que somos seres imperfeitos, né? Todas as religiões falam disso, imperfeições dos seres humanos. Algumas jogam o problema para Deus resolver, e deixa com Ele. A doutrina espírita propõe que você assuma a sua vida e a conduza de forma adequada com seus conhecimentos e procure mais conhecimentos. Esse é um individualismo positivo. Esse individualismo que a doutrina espírita propõe é, olha, você é dono do seu destino, aprende as coisas e põe em prática que você melhora, o seu ambiente também melhora. É um caminho também, gente. Mas só que isso hoje existe esforço. E num mundo onde nada mais é importante, talvez o que eu estou fazendo aqui hoje também não tenha muita importância para muita gente. Não é? Nós saímos daqui, foi uma boa palestra, foi isso, foi aquilo, mas lá fora voltamos ao dia a dia, à rotina. O peso da rotina se impõe. No trabalho, em casa, em qualquer lugar. Por quê? Porque a cultura que hoje vigora é essa, gente. Nada mais é importante, nem a vida, nem a religião, nem os valores morais, nem a ética, nem o esforço pessoal. Virtude é coxa no mundo de hoje. A única ética permitida é a ética da esperteza, do levar vantagem. O que se pode esperar num mundo assim? Em que cada um quer vencer o outro na base da rasteira. E tem gente habilidosa, né? Tem gente que sabe dar nó em pingo d'água. Tem gente por aí, mas tão esperta, desenvolveu uma técnica tão apurada, que dá rasteira em relâmpago. Viu? Tem gente por aí que consegue enganar com uma cara de pau impressionante. É só a gente parar, assim, passem a prestar atenção em certos discursos de políticos e não políticos. De pessoas que têm alguma proeminência, alguma evidência social, e comparem o discurso com a prática. É simples, não é? E ver se confere. Se confere, então tá bom. Em geral, a gente toma um susto, não é? Uma segunda forma, gente, de caminhar para essa sociedade melhor, superar esses conflitos que todos nós, sem exceção, estamos vivendo, ninguém está fora disso, nem o mais alienado, é procurar conhecer-se melhor. Esse é um problema gravíssimo hoje. Numa sociedade massificada, onde somos bombardeados dia e noite por imagens e sons, não temos tempo sequer para processar tanta informação, como é que eu tenho tempo para pensar em mim? Se eu ligo a televisão, é compre, faça. Todo lugar que eu vou tem alguém mandando fazer alguma coisa. Não me dá tempo para pensar o que é que eu quero da vida, qual é a finalidade da minha existência. E numa situação dessa, desse bombardeio diário, nós temos que tomar medidas. Por exemplo, até a redução do número de horas diante da TV, do computador, e escolher algumas horas, ter alguns momentos de retiro para dentro de si mesmo, aquele recanto seguro que Joana de Ângeles fala em seus livros, onde você pode, depois você costuma ficar fácil, vai para lá, é como uma casinha que você vai para dentro de si, fecha a porta, vai repensar a sua vida. Repensar a sua vida e analisar como é que as coisas estão andando. É fácil, gente. É só aplicar o ensinamento evangélico que pelos
frutos se conhece a árvore, né? Mas, gente, nos últimos 3 anos, eu me tornei um pouco melhor, eu progredi materialmente, mas principalmente eu progredi espiritualmente, me tornei menos ciumento, mais benevolente, mais tolerante. Você pode constatar isso pela relação com as pessoas, porque elas são muito reflexo do que a gente é. Se te tratam bem, têm carinho com você, fazem questão da sua presença, você é uma pessoa benquista, é bem aceito no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente social, são os frutos do seu comportamento. Se as pessoas criam mecanismos de fuga, camuflagens, né? A camuflagem humana é a mentira. O camaleão, ele muda de cor na árvore, né? Aí disfarça. O polvo, no fundo do mar, ele muda de cor a cada momento que dá um salto, conforme o ambiente ele muda de cor. Nós, seres humanos, temos também mecanismos de camuflagem. Só que a nossa ela é verbal, né? Ela é mentira. Ou a fisionomia, um sorriso, mas lá dentro com vontade de esganar, né? Tem essas coisas, gente. Agora, são mecanismos de defesa, mecanismos que são usados no dia a dia. E é preciso tentar avançar um pouquinho, não é? Quem fala de 3 em 3 anos, não fala aqui por acaso, é André Luiz nos seus livros. E qualquer pessoa, e quando faz uma autoanálise, uma autoavaliação, não conclui que em 3 anos ele considera um tempo suficiente para a gente notar alguma mudança. Para pior ou para melhor. Mas afinal de contas, não ser mais do que era 3 anos atrás. Se está melhor, ótimo. Se não, tem que repensar que alguma coisa na sua vida não está andando bem. Esse conhecer-se a si mesmo, ele é feito assim, por uma vida mais atenta na relação com as pessoas e na sua própria vivência, nas respostas emocionais que você tem diante de certas situações. Se a sua resposta emocional hoje a um certo tipo de problema é de mais tolerância, você caminhou. Se você hoje é menos ciumento, então você já avançou um pouco. Ninguém tem que se santificar em uma vida na Terra, não é possível. Ninguém vai ler o livro dos Espíritos em 3 meses e virar santo. Porque 3 meses depois tem uma recaída e costuma ser pior. É feito remédio, né? Tira de uma vez. Não funciona. Isso é progressivo e exige vontade. Vontade determinada. Esse conhecer-se a si mesmo, portanto, é um dos mais importantes para sair dessa situação caótica que nós estabelecemos hoje. Nós mesmos, gente. Esse mundo está desse jeito porque nós, no passado, contribuímos por ação ou omissão. Hoje, o mais comum é a omissão. As pessoas não querem se envolver com nada. Época de eleição, metem um pau em todos os políticos, nenhum político presta, e aí eles contribuem para que o país afunde mais ainda. Nas escolas, nada serve, nada está bom, e o ensino desmonta. Na saúde, nenhum médico é competente, é todo mundo a mesma coisa, e vão passar na régua, nivelando por baixo. E o sistema de saúde cai. Então, é uma nova estrutura que tem que ser criada, a partir de um parâmetro diferente, acima. Apoiar os melhores. Estabelecer a aristocracia intelecto-moral, como pretendia Allan Kardec. A aristocracia, o governo dos melhores. Mas não são dos melhores em dinheiro, não. Os melhores intelectualmente e moralmente. Só intelectualmente não chega. Porque vira um tecnocrata, um burocrata. Só moralmente, às vezes, de acordo com a moral dominante, uma moral religiosa equivocada, vira um governante piegas ou fanático ou sectário. Também não funciona. Tem que ser um bom líder que possa combinar as duas coisas em proporções adequadas para poder conduzir as pessoas. O líder conduz pessoas, não manda. Alguém se lembra que já leu algum dos evangelhos aí inteiro? E que em algum momento Jesus mandou realmente, exercendo a autoridade, como se fosse uma autoridade temporal, terrena? Não. Assim, todos os outros líderes que o mundo conheceu, nem Gandhi, né, mais recentemente, Luther King, Nelson Mandela, esses líderes não precisam mandar, eles fazem e são acompanhados. A melhor liderança é o exemplo, não é? E uma coisa que hoje falta também, gente, que é a gente tentar estabelecer uma relação mais direta com a divindade, com Deus, na concepção que cada um de vocês tiver, quiser ter. Não tem que ser espírita, não. É criar mecanismos de contato interior
pela oração, pela reflexão, pela meditação, pela introspecção, pela contemplação da natureza, da lua, do sol, do mar, do que quiserem, contemplando a criatura, que ali representa o próprio Criador, de uma forma mais direta. Nós temos que começar a dispensar os guias, os médiuns, os gurus, os pastores, os sacerdotes. Estamos em tempos difíceis e eles também estão em rumo, a maioria. Cegos guiando cegos cairão no mesmo abismo, não é isso? No mesmo buraco. Então é hora da gente repensar essa questão da nossa vida interior, da nossa vida religiosa, buscando uma relação direta. Qual é o caminho mais simples para a nossa sociedade em tradição judaica e cristã? Não é a oração? O hábito da oração, o simples hábito da oração, como você quiser, na hora que você quiser. A oração não tem hora, é a hora que dá vontade. Que aí o combustível aciona o pensamento, a emoção. Não tem lugar também não. Para Deus, pouco importa se a sua oração é feita na mesa de trabalho ou no banheiro. Não tem que se vestir de forma especial, nem tomar postura especial. A oração é estado de alma, estado de espírito. E nesse momento você estabelece uma relação direta com o Criador. Naturalmente há uma troca de benefícios, de energias, intermediadas por amigos espirituais, por benfeitores, por gente que está do lado de lá nos acompanhando, e as coisas tendem a ficar melhores. Não vai transformar sua vida em um mar de rosas, porque isso é muito difícil, mas alivia a sua dor, torna a sua existência um pouco mais calma e mais tranquila. Então, essa relação pode criar um tipo de homem diferente hoje, né? Se lê na literatura da área, o homem como um animal social, um ser gregário, animal político, há uma série de definições. Eu gostaria de propor para vocês aquela que Joana de Ângeles, espírito, através de Divaldo Franco, sugere: o homem ético. Acima do homem religioso, do ser religioso, o homem ético. Ético é aquele que define alguns parâmetros de existência. Isso traduzido quer dizer virtudes, escolhe algumas virtudes e segue essas virtudes. A partir de hoje eu serei o máximo possível, até o limite que eu der conta, justo, generoso, prudente, bom, benevolente. Escolhe aquelas que você vê que é possível e siga. A mais difícil de se seguir hoje é a honestidade, não é? Ser honesto em tempos de crise financeira. Qual é o comerciante que tem a tentação de mexer no preço? Não é isso? E vai por aí. Mas é esse o mundo que nós vivemos. Ele está complicado sim, mas tem saídas. Essas saídas começam pelas ações individuais. Os omissos pagam um preço mais alto. Se eles acham que se omitindo vão evitar problemas, não vão. Eles vão apenas retardar os efeitos que virão sobre eles. Porque a ação equivocada traz problemas, mas a omissão também traz problemas, e problemas maiores. Porque, gente, quem tenta tem direito de errar. Quem não tenta já está errado. Essa frase também não é minha não, tá? Mas ela é muito boa para nós aqui. Então quem tenta fazer alguma coisa pode errar e não tem vergonha de errar. Se não tentar, já está errado. Num mundo como o nosso, não dá para cruzar os braços mais, tá? Eu gostaria de aproveitar uns minutinhos para ver se alguém tem alguma pergunta, algum questionamento mais específico aí para a gente aproveitar a hora. Fala, João. Paulo, eu gostaria de seu parecer a respeito de que nós podemos inferir de que, no caso aí da discussão que você colocou, nessa crise, principalmente moral, se as religiões falharem, principalmente aqui no Ocidente. Olha, eu acredito, como pessoas que estudam as religiões de um modo imparcial, pessoas que inclusive não têm religião, e quem tem vai tentar, a tendência é admitir a sua como superior, né, ou melhor. Mas de um modo geral, as religiões não têm mais um efeito sobre as pessoas que tinham antigamente. Nenhuma religião, nem o espiritismo. Nenhuma religião em nenhum lugar do mundo tem hoje o efeito que tinha há 50 anos. As religiões, João, tinham um efeito pedagógico muito bom. Na falta da educação formal nas escolas, mesmo de pais competentes, pais que soubessem educar, o pessoal mais
mais rodado aí, né? Chegou há mais tempo aqui na Terra, deve se lembrar o tempo em que as religiões supriam as ciências, não é? Das escolas e dos pais, dando parâmetros de conduta. Hoje não funciona mais. As religiões estão realmente numa situação de precariedade, de falta de autoridade moral sobre as pessoas impressionante. O Deus que impera hoje é o Deus dinheiro, né? E o Deus Estado em alguns países. A religião perdeu realmente o seu poder, já teve. E muitas vezes foi mal utilizado, né? A religião já foi usada para prejudicar. Mas havia um lado positivo. Mesmo as religiões mais estranhas que a gente possa imaginar, elas coordenavam a sociedade, organizavam a sociedade e te davam uma visão de mundo. Tanto que no passado, entre as comunidades religiosas, entre os membros, o nível de criminalidade, marginalidade, violência é mínimo. E hoje não existe isso mais. Há crime, há violência em qualquer setor da vida humana. Então eu acredito que as religiões, no momento, estão comprometidas. Então, nós podemos concluir então disso que realmente a civilização hoje, estão encarnados atualmente aqui, então não tiveram isso, o apoio, né, da qual as religiões teriam que oferecer para nós. Os dirigentes dessa religião, então, o objetivo deles não foram alcançados. Para nós aqui, né? Ele menciona, se as religiões falharam no sentido assim, de que as lideranças, os seus líderes religiosos, os seus códigos, os seus cânones, não atenderam adequadamente a civilização. Eu diria que não é bem por aí. É que as religiões, como tudo mais que a gente cria, né, elas nascem, vivem e morrem. As religiões acompanham a capacidade de entendimento dos seres humanos e declinam quando os seus pressupostos não têm mais validade social. É como as leis. Veja, nenhuma lei que não tenha base nos costumes pega. Já notaram isso no Brasil, por exemplo? Nós temos uma infinidade de leis. Só pega a lei que tem as suas raízes nos costumes dos brasileiros. As religiões funcionam com um mecanismo semelhante. Elas regulam a vida social e a vida pessoal enraizadas no momento histórico. Aquele momento histórico passou, elas vão perdendo força. Isso aconteceu e acontece com todas as religiões, indistintamente, abrindo um espaço imenso para as religiões que mercantilizam a fé. Isso hoje pode ser observado com facilidade. A fé virou uma mercadoria no mundo globalizado. É só ligar a TV. Não é isso? Há seitas que transformaram Deus num mega empresário e a fé é uma mercadoria. E o local onde se reúnem muitas vezes é apenas uma loja, onde há um produto a ser trocado. É o resultado desse caos e a falta de capacidade crítica das pessoas que acompanham às vezes certas seitas sem uma reflexão mais madura, mostra que realmente é uma fase do mundo de desespero. O Leonardo Boff, numa entrevista recentemente, disse que essas religiões que estão por aí, religiões não pode falar, né? Seitas, porque a religião é constituída por princípios que são escritos muito bem claros. Se eu quiser falar em religião espírita, pode. Porque há livros que normatizam o comportamento espírita. As seitas não. E ele disse que essas seitas são as, aspas, religiões dos desesperados. Se fizermos uma estatística lá dentro, nessas seitas, isso já foi feito, são as pessoas de baixa renda e de nível de alfabetização muito precário. Justamente os mais vulneráveis numa sociedade competitiva e que exige cada vez mais qualificação. Os mais qualificados sempre têm alguma coisa para fazer, um emprego, algo para poder fazer e continuar vivendo. As classes mais baixas dessa pirâmide social, os mais vulneráveis são os de precária alfabetização e de poder econômico também muito baixo. São presas fáceis, porque se tornam desesperados entre seguirem o traficante e seguirem um certo líder religioso, escolhem conforme a sua índole. Muitos escolhem o traficante. O traficante também dá a cesta básica, da proteção, da segurança pela ausência do Estado. As pessoas de índole mais religiosa procuram esses locais
e lá encontram um discurso que é um paliativo da consciência, um sedativo da consciência e vão levando. Mas não é a solução do problema, não é? É apenas uma seita. Hoje vai desaparecer porque ela é momentânea, ela é fruto de um momento de crise. Elas não vão durar, tá? Não vai dar tempo de criar raiz. Isso que está acontecendo por aí, que espanta tanta gente, não é para espantar tanto assim. Não dá tempo de criar raiz. São dezenas de anos, são séculos para que alguma coisa se firme, realmente para ficar na sociedade. E o que está por aí é um fenômeno econômico. Só isso, a mercantilização da fé. Deu para variar? Deixa eu ir, passo para você. Nós observamos que muitas das pessoas, até entre nós espíritas, procuram simplesmente retratar os fatos históricos da vida do mundo. Você não acha que é hora também, em cima deste questionamento que se levanta, de nós espíritas, como transmissores da Boa Nova, transmitir a base do porquê, o importante, o que interessa, o comportamento da sociedade, como Cristo nos ensinou. Ele não mandou fazer isso, mandou fazer aquilo. Ele nos deu a base comportamental. E hoje nós nos afastamos deste tipo de ensinamento e vamos simplesmente para o religioso puro. Esquecemos do ser humano como elemento de ação. Isso acontece sim, e acho que dá para explicar alguma coisa, sem pretender dar uma resposta completa, né? Mas eu entendo o seguinte: o espírita, antes de ser espírita, é uma pessoa como as outras, é um cidadão, é um contribuinte, é um eleitor, sujeito às mesmas dificuldades e vicissitudes, contingências da vida material. Portanto, não é um ser melhor do que os outros. O espírita é um ser humano como qualquer um. Temos uma doutrina, um corpo de princípios, um conjunto de princípios muito bons, baseados, muitos deles, em ideias que foram deixadas aí, registradas por Jesus. Falta realmente praticar. Eu costumo dizer que o projeto social de Jesus, que daria uma nova ordem social a essa humanidade nossa, foi posto em prática, nunca deixado. Também o projeto social de Jesus é considerado fracassado, já no 3º, 4º século da nossa era, por poderes temporais que assimilaram os princípios cristãos, do Cristo, que eu me refiro, e a partir daí estabeleceram uma nova ordem baseada em interesses terrenos. Então, o que está faltando? Talvez seja realmente tentar aplicar, nem que seja alguns dos princípios que Jesus propôs. Ele fundamentou toda a doutrina dele em, basicamente, uma palavra, podemos reduzir: caridade. Não é isso? Caridade consigo mesmo, a compreensão dos próprios defeitos e imperfeições, mas não ser conivente com eles de forma a perpetuá-los. Ser caridoso com o outro, nas dificuldades e imperfeições da pessoa, e é uma caridade de ordem material, também espiritual, que acaba abarcando aí o emocional, o psicológico, o comportamental, o social, em todos os sentidos. Só que tudo isso que a gente está dizendo aqui, gente, a gente tem que sempre lembrar, isso não é fácil não. Aplicar esses conceitos de Jesus, dos grandes mestres que a nossa civilização teve e tem ainda, não é fácil, porque numa sociedade como essa que está aí, que nada mais é importante, as pessoas entendem assim, elas perguntam: mas tá, eu sigo as ideias de Jesus, e aí? Como é que eu vou viver? Vou comer o quê? O outro me passa a perna, e entra numa aplicação utilitarista dos próprios princípios cristãos. Porque fatalmente, quem quiser seguir os princípios de Jesus terá que renunciar a uma série de coisas: status, prestígio, dinheiro, poder e mais uma infinidade de coisas. E terá que suportar também uma série de coisas, não é? Porque será uma conduta diferente. Quem quiser seguir ao pé da letra do exemplo de Jesus ou de qualquer outro grande mestre, fundador de religião, será diferente dessa sociedade onde prevalece a cultura do consumo. Porque, para começar, tem que deixar de consumir tanto, né? Comprar tanta besteira,
tanta bobagem que você leva para casa, então nunca mais vai usar, aquele par de sapato que você comprou porque era bonito, e depois põe lá e não usa, ainda não dá para outra pessoa. Jesus recomendava você não carregar nem uma segunda túnica, não é isso? Nem um par de sandálias, não é nada. Se for colocar isso na faixa ao pé da letra, é realmente uma renúncia quase total ao mundo material. E é claro que tem que ser adaptado, isso aos tempos atuais. Então você cai também numa situação de imprevidência. Imprevidência no sentido assim, de e o futuro? Você constituiu família, tem deveres com a família. Não pode, tem que ter mais uma calça, mais uma camisa assim e outras coisas mais. Mas de qualquer forma, esse princípio de Jesus, que é a caridade, se ele for posto em prática, com o tempo, uma nova ordem social pode ser estabelecida. Não é? Sem dúvida. Você ia perguntar também? Paulo, dentro dessa questão da religião espírita, até da falha da própria religiosidade, como é que entraria a visão espírita, a questão da religião espírita dentro da fé cristã? Seria falhado também? Falhado não é o sentido, porque como o espiritismo é muito novo, do ponto de vista histórico, 150 anos não é nada, né, gente? É uma religião, podemos falar em espiritismo como religião, sim. Há uma discussão em torno de se é ou não é religião, mas podemos entender como sendo religião. É uma religião que já tem raízes, faz parte da sociedade. Há conceitos espíritas que estão já socializados, no senso comum. Um deles é a reencarnação, que a gente lê e vê pessoas que não são espíritas utilizarem, não é? Então o espiritismo ainda está em fase de consolidação, tem sofrido alguns desvios, que é normal, no meio de gente como nós, aprendiz, de feiticeiro, né? Tentando mil coisas para ver se dá certo, e geralmente está errado, mas é assim que a gente aprende às vezes, tem que quebrar a cara. Então o espiritismo não pode ser qualificado como uma religião que falhou também, pelo pouco tempo que tem. O que se pode observar é que o espiritismo também é fruto do século XIX, gente, por incrível que pareça, é visto pelos especialistas como uma derivação religiosa do socialismo. Por mais que espante isso, né? Seria aquela ideia do século XIX de uma sociedade diferente, do mundo capitalista selvagem que estava acontecendo. Quando surge o socialismo, eu não me refiro a stalinismo e coisas assim, não. Aí tem que pesquisar na literatura o que é socialismo, né? A palavra, o sentido correto dela. A derivação religiosa nasceu com Kardec, que participou das ações de um momento na França de 1848, 50, em que Luiz Bonaparte fazia e acontecia por ali. Então dá para concordar com isso. E então é uma visão de mundo que está ainda em fase de absorção, porque ela é arrojada demais. A questão da razão que você mencionou. No mundo que vem dando alguma atenção à educação integral, há pouco mais de 3 décadas, considerando que o espiritismo tem muita coisa escrita de uma linguagem difícil, é ainda uma crença um tanto difícil para uma categoria de pessoas que não tenha o vocabulário que é usado ali. Algumas práticas que não condizem com as tradições, por exemplo, a reencarnação bate de frente com a ressurreição no conceito tradicional. Isso leva um tempinho para poder modificar. E entre os espíritas, para não me alongar demais aí, há um problema também, o culto à razão, em vez de se usar a racionalidade. Porque para usar a razão tem que treinar. Usar a razão são técnicas de pensamento. Análise, síntese, indução, dedução. Você não sabe usar isso aí, não está usando a razão. E muita gente cultua a razão como pode se cultuar qualquer outro objeto, um quadro, uma imagem qualquer. Então, nós também, no meio espírita, estamos dando perdidos no uso dessa razão, porque eu preferiria dizer o uso da racionalidade, saber analisar as coisas, não é isso? Verificar a procedência ou não disso ou daquilo e aplicar uma conduta ética diante de cada situação. Por que isso? Porque nós também, espíritas, estamos chegando de encarnações em que estivemos participando ou do catolicismo, ou do protestantismo, ou do budismo, e isso apresenta agora. Ninguém arranca de si, gente, quem leva daninha, a sua formação protestante na encarnação. Aí você vai ver um espírita com um comportamento meio protestante. Ninguém arranca de si as suas tendências católicas, se na encarnação passada foi um católico fervoroso de frequentar a igreja.
você vê um espiritólico, né? Leia. É assim que funciona. Assim como você vê um positivista do século XIX, que se torna espírita agora, e é aquele polêmico que não dá trégua, para ele não tem fim. Uma pergunta atrás da outra, um bombardeio de questionamento, ele não acredita em nada, ele não aceita nada. Não, essas polêmicas infinitas que existem no nosso meio espírita, e boa parte delas são geradas por positivistas. É uma corrente de pensamento que é tudo pesado, medido, quantificado e não é preto no branco. Nem tudo dá para fazer isso. E nem todo mundo dá conta. Então você vê um positivista reencarnado é aquele polemista contumaz. Ele não para de questionar. Tudo para ele tem que ser provado e comprovado e reprovado não sei quantas vezes que vai acontecer. E essas coisas são naturais, sabe? Elas fazem parte da nossa vida humana porque 150 anos, mais ou menos, do Espiritismo, convenhamos. Quantas vezes nós reencarnamos em 150 anos? Eu aposto que todo mundo aqui que nessa encarnação assumiu o Espiritismo está sendo espírita pela primeira vez. Concordam? Deve ter um ou outro, talvez aqui, que está sendo espírita pela segunda vez. Eu duvido, né? Ainda é difícil, porque é um período muito curto. Daí é natural que as pessoas apresentem a sua maneira de ser espírita. Não sei se consegui atender a sua questão. Então, nós estamos exercitando essa questão do uso da razão. Certa vez, numa sala de aula, a professora tinha acabado de explicar determinado assunto e perguntou para os seus alunos: se vocês têm alguma dúvida, por favor, levante a mão. Uma menina de 7 anos levantou a mão e disse: eu tenho uma dúvida. Qual é? Eu queria saber qual é o sentido da vida. A professora, no momento que a menina faz a pergunta, ela começa a pensar na sua vida. O casamento frustrado, os sonhos que ela tinha de um casamento feliz, a ansiedade com a profissão de que ela não gostava e toda a tristeza e depressão que ela estava passando. Ela se viu voltando, como se estivesse no trem, voltando ao seu passado, e se viu com 18 anos, namorando um rapaz que ela acreditava que era a pessoa da sua vida. A pessoa que ela se entregaria e seria feliz para sempre, e que imaginava a casa, os filhos e a felicidade que ela almejava. Alguns anos se passaram e ela se sentia profundamente triste. Aquele homem a que ela confiava e acreditava, e que ela imaginava que ao casar estava entrando no barco, e que ele era o comandante daquele barco, e que a conduziria para os portos da felicidade e da harmonia, não aconteceu. Ele se revelou uma pessoa sem princípios morais. Ele não a considerava. Ele era dado aos vícios, principalmente da bebida e dos jogos. A sua vida se transformou no inferno. Ela quis ter filhos e não conseguiu concebê-los. Ela não conseguiu continuar com o casamento. Mas ao mesmo tempo, muito mais do que a destruição do casamento, estava destruída sua alma. Ela perdeu o sentido da vida. Para ela já não bastava mais, não tinha mais sonhos, não tinha mais objetivos nem metas. Simplesmente passava um dia após outro, assim, sem nenhuma emoção. Imediatamente ela volta à sala de aula. A menina olha para ela aguardando uma resposta. A turma está em profundo silêncio. A professora olha para a criança e começa a xingar. Você não prestou atenção no que eu expliquei? A minha fala era sobre biologia. Esta é a minha aula. Nós estamos sentindo o princípio realmente da vida, mas não é dessa vida que você fala. De que vida você está falando? Você preste mais atenção. A criança se deixou. Ficou com o olhar perdido e vagando pela janela. Havia um reitor de uma universidade, um homem que teve uma grande tristeza na vida, porque no dia que seu filho ia nascer, a sua esposa desencarnou ao dar à luz. Ele sofreu muito, mas o seu filho passou a ser o seu tesouro maior, e aquela criança era o sentido da sua vida. Era uma criança saudável, inteligente,
e que ele deu as maiores horas de alegria que ele podia ter. Com 21 anos, ele presta vestibular e ingressa na faculdade de medicina. O reitor sentia enorme alegria e lhe dá de presente um merecido presente por todo aquele esforço que ele passou. Uma semana depois, no desastre automobilístico, o jovem desencarna. E aquele professor, o reitor, com uma profunda tristeza, ele não aceita isso. E pergunta: meu Deus, por quê? Eu sempre fui um homem bom, honesto, com tantas crianças por aí, com dificuldade, por que o meu filho? Por que alguém que poderia ser útil à sociedade, por que foi o meu filho que o Senhor tirou? Ele buscou ajuda com os filósofos. Ele queria entender o porquê daquilo, mas ele não conseguiu as respostas. Ele buscou as religiões. E eles falavam de Deus, mas de um Deus que ele não entendia. Uma profunda depressão abateu naquele homem até a sua morte. Ele não conseguiu mais ter sentido para a sua vida. Nós vamos estar pensando e lembrando esses problemas, mas vamos lembrar que há 2000 anos atrás, Jesus, junto ao lago de Genezaré, no primeiro sermão público que ele ia proferir, centenas de pessoas aguardavam o Mestre. Era ao cair da tarde, por volta das 15 horas, a multidão se aglomerou, aguardando a palavra de Jesus. Jesus chega e olha as pessoas. Na grande maioria, ali estavam pessoas doentes, aleijados, pobres, desesperados, em busca de soluções imediatas para os seus problemas. Jesus calmamente olha a multidão, sobe no lugar mais elevado e com silêncio profundo se espalha entre todos. As pessoas sentam na relva, as crianças procuram o colo da mãe e faz um silêncio muito grande, com uma energia maior que envolvesse a todos. Jesus olha um a um. Ele sabe dos problemas, ele sabe das dificuldades, ele sabe o porquê do sofrimento daquelas pessoas. Mas não tinha como explicar, ainda não estava na hora. Como ele falar da lei de causa e efeito, como ele falar da dor como forma de evoluir e de crescer. Ele olha cada um e ele profere as bem-aventuranças. As pessoas mesmo entendendo o porquê do sofrimento, sente uma grande calma invadir o seu coração. As palavras de Jesus, de uma forma tão doce e de uma energia tão profunda, penetra profundamente o coração daquelas pessoas e nunca mais, nas várias reencarnações que elas vão ter, elas vão esquecer a palavra de Jesus como um grande consolo. Este mesmo consolo que ele vai passar para os discípulos, quando ele os prepara para a sua partida, e os discípulos tristes, ele fala: eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o Consolador, que irá esclarecer todas as coisas que agora eu não posso falar, porque falta condições para o entendimento. 2000 anos depois, vem o Espiritismo, este Consolador, que vem responder tantas perguntas para nós. Se o homem não sabe de onde ele veio, para que ele está aqui, o porquê que ele está sofrendo, ele não entende o porquê da sua vida. A partir do momento que nós começamos a ter esse conhecimento, fica muito mais claro para nós. Fomos todos criados simples e ignorantes. Da mesma forma, Deus não criou pessoas diferentes umas das outras. Todos nós tivemos a mesma oportunidade. E através de várias vidas sucessivas, nós fomos aprimorando, crescendo e desenvolvendo as potencialidades que já estavam no nosso coração, já estavam dentro de nós desde que nós fomos criados. Para onde nós vamos após a morte? Nós vamos para o plano espiritual. O plano espiritual que foi construído por nós, os espíritos.
Tudo nós somos o sujeito dessa construção. Nós nos construímos. Nós construímos aqui o mundo aqui enquanto encarnado. E também no plano espiritual. É fruto de trabalho nosso. Nós temos essa possibilidade de construir, de criar, de acordo com os nossos anseios. E ficamos lá determinado tempo, refletindo e voltamos para cá. Hoje nós sabemos tantas coisas do plano espiritual. Certa vez, eu trabalhava na superintendência de ensino, e quando eu estava saindo, ensinando um ponto para sair, eu ouvi uma conversa de duas colegas que falavam: a única coisa que não tem saída e que não tem explicação é a morte. Para essa não tem jeito. Eu tenho pavor, eu morro de medo de morrer, porque ninguém que morreu voltou para contar como é do lado de lá. Eu disse: veio, e vieram muitos. Hoje nós temos várias explicações. Os espíritos conversam conosco, ditam um livro, conta como é a vida no plano espiritual. Não existe mais mistério. Ela olhou para mim e falou: você é espírita? Eu falei: sou. Eu não acredito nessas coisas. Tudo bem. Ela ainda não estava pronta. Ela ainda não queria. Ela não entendia a morte, mas não queria entender também. E nós temos que aguardar. Existe um momento certo para tudo. Nós temos que ser pacientes. Mas hoje, para nós, que entendemos a morte como morrer aqui é nascer no plano espiritual. Vir para cá é morrer lá e renascer aqui. É tudo tão simples e tão natural. Muitas vezes, no momento do nosso desencarne, os nossos amigos e parentes que estão do lado de lá, nem seja do lado de lá, porque as coisas se integram tanto, vêm nos buscar. Com que alegria você percebe as pessoas que ao desencarnar estão sorrindo, com os olhos brilhando, elas estão sendo abraçadas, empenhadas, elas estão voltando para casa. Elas estão voltando para casa. Se aquele reitor da universidade soubesse disso, se ele soubesse que seu filho amado não morreu, está apenas indo na frente dele há algum tempo, mas que ele pode encontrar com ele durante os sonhos, e que hoje esse contato e esse intercâmbio está se dando cada vez mais, e eu acredito que daqui a algum tempo vai ser muito natural. E muito natural a gente estar tendo contato com os espíritos. Ninguém vai morrer de medo quando vê a mãe, o irmão, o filho querido chegar perto dele. Nós vamos estar preparados. Certa vez, eu estava no Centro Espírita Maria de Nazaré. Nós estávamos numa reunião de estudo. Havia 2 anos que meu pai tinha desencarnado, quando eu senti como atrás de mim tivesse abrindo uma porta. E eu vi entrando meu pai com 2 espíritos. Apesar de eu ter lampejos de evidência, que são raros, esse dia eu percebi uma nitidez muito grande. Ele aproximou de mim, me deu um beijo no meu rosto e falou: minha filha, hoje é seu aniversário e eu vim te cumprimentar. Nesse momento eu não consegui reter as lágrimas que caíram dos meus olhos. E foi um momento que eu nunca vou esquecer na minha vida. Só isso que ele fez. E saiu novamente. E eu contei para as pessoas, não sei se eles acreditaram, mas dentro de mim, a certeza era tão grande que não tinha dúvida. Meu pai veio e me deu um beijo. O lugar que ele me beijou, durante uma semana eu sentia como fosse diferente. Que coisa boa, nós temos a certeza de que não existe morte. Nós espíritas, principalmente nós que somos sensitivos, os médios, que conversamos com os espíritos, que recebemos mensagem, e muitos que vêm, não existe dúvida, eles estão muito vivos, muito vivos. Eu fico imaginando que, na verdade, a morte passa a ser natural para nós, passa, porque toda noite, enquanto meu corpo físico descansa, eu estou no plano espiritual. É como se fosse... Não é ir, é tudo comum. Tem gente que tem tarefas específicas no plano espiritual. Nós participamos de palestras, de cursos. A gente tem atividades toda noite. São 8 horas, gente. É um terço da minha vida que eu passo no plano espiritual. Daí isso é muito natural para nós.
Saudade? Claro que a gente sente. Se meu filho partisse e fosse para os Estados Unidos, por exemplo, eu sentiria muita saudade dele. Se meu filho partir e for para o plano espiritual, eu tenho muita saudade dele. Saudade é natural a gente sentir. Não desespero. São fatos que traz a morte passa nesse sentido tão claro e tão natural. Já é uma grande dádiva. Certa vez Jesus falou, não dê pérolas aos porcos. O que eu estou fazendo desse conhecimento que eu tenho? Quando eu sei que a reencarnação é natural. Quando eu sei que eu posso comunicar com os espíritos. Quando eu consigo entender de onde eu estou vindo e para onde eu vou. Já fica muito mais clara a minha vida. Eu começo a perceber. E eu fico muito mais tranquila quando eu percebo a lei de causa e efeito. Essa lei de causa e efeito, quando eu conheci o Espiritismo, foi uma das coisas mais extraordinárias que eu conheci. Eu fiquei maravilhada e ainda sou maravilhada e agradecida muito a Deus de ter me permitido ter contato com o Espiritismo. Mudou minha vida, está mudando minha vida. Mas principalmente porque eu passei a entender que quando a dor me visitar, quando eu passar pelas dificuldades, eu não vou falar eu não mereço, isso não dá certo. Por mais que doa, eu vou pensar, o que eu posso crescer com isso? Por que é que eu estou passando por esse momento difícil? Qual o aprendizado? Leon Denis nos fala, amiga dor que me faz crescer. Amiga dor. E se não fosse por ela, talvez a nossa evolução ia demorar muito mais tempo. E cada vez que eu desvio do caminho, a dor me visita e eu volto novamente para o caminho. Esse conhecimento, por si, já nos transforma para que nós possamos ter um sentido muito mais concreto da nossa vida. O que é que eu estou fazendo aqui? O planeta Terra é um mundo de provas e expiações. Não é um mundo feliz. É por isso que tem sofrimento. E a gente gosta de brincar. Todos nós que estamos aqui, a não ser que nós sejamos missionários, todos nós temos muitos débitos, temos muito que passar e vamos sofrer como parte da que dá o nosso ser. É como se fosse um diamante, que nós, cheio de poeira, de impurezas, e que nós temos que lapidar para que o brilho volte, para que nós possamos brilhar em plenitude, na plenitude do amor. Então nós temos que estar entendendo isso nos momentos difíceis. Mas eu não posso mais sofrer. Será que não? E o sofrimento também está variando de pessoas para pessoas. Cada pessoa compreende determinadas formas. A gente sempre fala que temos que ter humor com todas as situações. Certa vez, 2 homens dirigindo carros bateram um em frente ao outro. Um levantou e falou, meu Deus, eu nem paguei esse carro ainda. Esse carro novinho não tinha seguro, o que eu vou fazer agora? Ainda bem que de manhã eu sentia que alguma coisa ruim ia acontecer e acabou acontecendo. Eu não deveria ter saído de casa. O outro sai do carro e fala, graças a Deus eu estou vivo. Foi só o carro. Meu Deus, obrigada, porque eu nada tive. O carro contra o outro. Olha as posições. Tem gente que qualquer probleminha é um problemão. Tem até uma historinha de uma mulher que carregava uma brasa na mão. E estava correndo, está queimando, está queimando, está queimando. Alguém falou, não, joga a brasa no chão. Aí ela jogou. Olhou assim, ficou sem graça, andou um pouquinho, voltou, pegou a brasa. Está queimando, está queimando, está queimando. As pessoas adoram fazer de vítimas. As pessoas colocam o probleminha com um problemão. Não sabem enfrentar as dificuldades, os conflitos. Aí eu fico imaginando, o conhecimento em si já consegue fazer a pessoa ser feliz? Ou ele é um meio da pessoa conseguir ser feliz? Se fosse sempre o conhecimento espírita, todos os espíritos seriam felicíssimos. Todo mundo ia ter uma situação para dor muito grande, e não é o que acontece. Então nós temos que pensar sobre isso.
o conhecimento só em si, ele pode ajudar, mas ele não basta. Uma vez, eu estava no seminário em Belo Horizonte, na Secretaria de Educação, e nós íamos ter uma palestra com uma pessoa muito famosa. Eu já tinha lido alguns livros dele, D.R. Weil, que escreveu vários livros, O Corpo Fala e vários outros. Eu não o conhecia pessoalmente, nem tinha visto nenhuma entrevista dele. Estávamos mais ou menos umas 700 pessoas, num dia de muito calor, aguardando o palestrante. Eu lembro que eu estava com sapato alto, meio fino, roupa apertada, um calor insuportável, e todo mundo de terno, gravata, e ele atrasou uns 15 minutos, e a gente é impaciente. Quando de repente, ele adentrou o salão. Ele calçava sandálias havaianas. Ele estava com uma calça branca, de algodão, bem folgadinha, e uma camiseta também de malha. É uma imagem que eu sempre vou guardar dentro de mim. O cabelo branquinho, corrido, na altura assim do ombro. E ele entrou tão sereno, tão tranquilo, com uma paz tão grande, que fez silêncio. A figura dele por si só de entrar no salão, ele olhava o sapato apertado, a roupa apertada, as gravatas, né, dos homens. Ele ali, simples, suave, tranquilo. Ele chegou e começou a contar a história dele. Ele contou que tinha vindo da França para o Brasil e que fez um grande sucesso aqui, trabalhava na Universidade do Rio e depois de São Paulo. Escreveu vários livros, era casado, tinha 5 filhos. Tinha dinheiro, tinha status, tinha conhecimento. Ele tinha tudo para ser um homem muito feliz. Tudo que nós achamos que faz alguém feliz: dinheiro, status, família, saúde. Mas ele sentia uma profunda tristeza no seu coração, uma angústia tão grande que ele não sabia o que era. Ele tinha dias de profunda depressão, ele não saía do quarto, ele não queria nem falar com ninguém, ele não tinha mais nenhum sentido de viver, mesmo entendendo por que ele não tinha aquele sentido. Ele separou da mulher, passou para ela todo o dinheiro que ele tinha em termos de pensão, ficou só com alguns livros, dos livros que ele escrevia, e foi morar sozinho. Ele contava que certa vez, em Horizonte, o João conhece o local, não conheço muito bem, perto do Cine Bahia. Ele falou que sentou no passeio e decidiu que aquele dia ele ia suicidar. Ele sentiu que ia acabar com a vida porque ele não aguentava mais. A rotina, a vida em si era muito difícil para ele. Ele olhava os carros passando. Era quase 6 horas da tarde, um movimento intenso, e ele chorava. Numa solidão muito grande, em profunda solidão. E ele falou que não sabe porquê, por um instante, como se alguém tivesse falado alguma coisa com ele. Falou que ele espere mais algum tempo, Pierre. Espere mais algum tempo. Mesmo que você decidiu suicidar, te dê algum tempo para você ter certeza que tentou tudo que você tinha que ter tentado. Busque mais um pouco do conhecimento. Ele se fez e buscou o conhecimento de si mesmo, de conhecer o porquê daquela tristeza, da depressão, da ansiedade que ele sentia, da insatisfação com a própria vida. Hoje, D.R. Weil é um dos fundadores da Unipaz, a Universidade da Paz em Brasília. Os livros de D.R. Weil são livros que ajudam muito a Unesco na paz pelo mundo. E tem várias ONGs e grupos em Belo Horizonte que trabalham nas escolas pela paz do mundo, baseado na ideia dele. E eu encantada, né, no auditório, vendo o Pierre falar, totalmente fascinada, e pensei, tenho certeza que ele é espírito. Porque naquela época eu achava que só o conhecimento de espírito podia dar felicidade. E eu ansiosa, eu tenho que falar com ele, eu tenho que perguntar. A ansiedade foi crescendo, eu consegui. Em determinado momento, chegar perto dele, eu estava sendo cercado de muita gente, eu falei, Pierre, eu tenho que te fazer uma pergunta.
Você deve tirar 2 fotos com ele, viu, gente? Ele, o que foi que você... Qual a pergunta? Você tem o conhecimento espírita? Foi o conhecimento espírita que te ajudou essa mudança de vida? Ele falou, não. Foram vários conhecimentos. Eu conheço o espiritismo, mas eu conheço tantas coisas que me fizeram encontrar a mim mesmo. E ainda falou uma frase para mim, são vários caminhos que conduzem à felicidade. Mas eu achei, ainda fiquei pensando, tenho certeza que deve ser só o espiritismo. Eu achava que só o espiritismo é que podia fazer a gente feliz. Hoje eu acho que são vários conhecimentos mesmo que nos fazem felizes. E eu fico imaginando, gente, será que nós conseguimos realmente ser felizes? Não a felicidade completa, que a felicidade completa é desse mundo. Será que nós estamos satisfeitos, estamos felizes, temos sentido para a nossa vida? Conseguimos passar isso para as pessoas? Certa vez, tinha uma aldeia, uma mulher muito sábia. E ela estava procurando alguma coisa no chão. As pessoas falavam, o que você está procurando? Eu estou procurando uma agulha que eu perdi. As pessoas começaram a ajudar aquela senhora a procurar a agulha. Depois de mais de 2 horas de procura, alguém falou, só tem certeza que perdeu essa agulha? Foi aqui na rua? Ela falou, não, foi na sala. Mas não é possível, eu só perde uma agulha na sala e vem procurar na rua. Ela falou, mas vocês não fazem a mesma coisa? Vocês não procuram felicidade nas coisas exteriores? Ao invés de procurar dentro de vocês? O que é que nos torna felizes? Léo Buscaglia fala que a vida é como uma grande caixa de presente. E que as caixas de presente vêm embrulhadas em papéis maravilhosos e com laços de fita. E você abre uma caixa e encontra várias caixinhas lá dentro. E que cada dia você abre uma caixa diferente. Tem gente que não tem coragem de abrir todas as caixas, não. Mas a gente abre. Numa caixa você encontra uma alegria. Tem caixa que você encontra um pequeno aborrecimento. Noutra caixa você encontra uma esperança. E noutra, um grande amor. Mas que é sempre muito emocionante abrir caixas de presente. É ou não é, gente? Você quer uma caixa de presente com um laço maravilhoso. Você abrir. O que será que tem lá dentro? E eu sou assim. Eu estou de acordo com você. Eu acho que a vida, ela por si só, já é maravilhosa pelas emoções que ela traz. É maravilhoso abrir caixas de presente, viver um dia sem saber o que vai acontecer no outro. A gente acorda de manhã para o que vai acontecer hoje? Quem eu vou conhecer? Que tipo de conhecimento que eu vou ter? E aí você passa a ficar numa expectativa muito grande. E se der um problema, como que eu vou resolver? E nós passamos a estar buscando o principal. Como que eu estou recebendo as caixas de presente que estão vindo para mim? Como que eu estou administrando as minhas emoções? Como que eu reajo no momento de raiva? No momento que eu não consigo alguma coisa? No momento que eu sou humilhada? Ou no grande momento de alegria? Qual é a minha reação? E são nesses momentos eu penso como é maravilhoso nós estarmos aqui, né, gente? Como é maravilhoso. Viver bem e ser feliz tem que ser um pouquinho artista, não tem? Viver é fácil, gente? Viver feliz é fácil? Não é fácil. Nós temos que ter alguns conhecimentos que vão estar nos ajudando. Um do conhecimento que nos ajuda muito é você estar buscando se conhecer constantemente. É você estar se analisando constantemente, fazendo o nosso diagnóstico. Todos nós temos defeitos de caráter, não temos? E temos inúmeras qualidades. Como é
é que eu estou trabalhando isso? Nós não comentamos que nós somos sujeitos da construção, que eu estou me construindo pelas várias experiências. Quem está aqui pela vida tem que aproveitar as oportunidades para estar se construindo, para estar construindo a sua personalidade. Senão, você vai ser infeliz aqui e muito mais no plano espiritual. Porque a gente fica imaginando como é o plano espiritual, que todo mundo sabe, né, gente? Tem casa, tem organizações, tem normas, tem regras, tem superiores. Tem gente que a gente um pouquinho chata, porque os problemas continuam com a gente, né? Os efeitos de caráter, né? Quem tem dificuldade de relacionar aqui, vai ter dificuldade de relacionar do lado de lá também, né? Quem está achando que vai ser uma maravilha, que suicida achando que vai ser uma beleza, vai ter uma decepção muito grande. Se está difícil viver aqui, lá também não é fácil, não. Eu, certa vez, logo quando eu tinha lido o Nosso Lar, eu cheguei perto do meu irmão que não é espírita e falei: Zezé, você nem imagina, no plano espiritual a gente tem que construir a nossa casa e tem que trabalhar e construir. Falei: pelo amor de Deus, eu estou custando a construir a minha aqui. Quando eu morrer eu vou ter que construir outra. Não quero mais saber desse negócio de espiritismo. Eu falei: como você acha? Não, eu imagino que está tudo pronto. Eu não quero desse trabalhão, não. Eu passei 10 anos para construir minha casa. Eu não estou acreditando que vou ter que fazer outra. E as pessoas querem só facilidade, né, gente? Mas não é assim. A vida está muito bem organizada. Hoje nós sabemos, né? Hoje tem escola. Quem não gosta de estudar, mas morreu, acabou, vai ter que estudar e muito, né? O aprendizado faz parte constante da nossa vida. É interessante quando você pensa que quando você tem uma determinada religião, ajuda, não ajuda, gente? Quando você acredita em Deus, não ajuda muito. Porque tem momentos que são muito difíceis. Tem momentos que você é totalmente impotente. Tem coisas que você não pode resolver. Eu, para mim, já admiti isso. Quando eu tenho uma dificuldade, um problema, alguma coisa, eu tenho até o hábito de escrever numa folha chamex, sentar que eu posso resolver. E fico pensando, como que eu vou fazer para resolver isso? Quais as possíveis soluções? Aí eu vou eliminando. Eu penso sozinha. Eu gosto de refletir antes de tomar decisões. Eu aprendi isso, tem me ajudado muito. Evita de cometer muitos erros. Mas eu descobri também que tem muitas situações que falam: isso não depende de mim. Isso eu não dou conta. E para que você quer estar a cabeça numa coisa que eu não dou conta? Aí eu deixo de lado. E eu faço isso na maior tranquilidade. Nós chamamos de desligamento emocional. Eu consigo, isso eu te contei com a prática, desligar de determinada situação que não está nas suas mãos resolver. Que causa ansiedade, não é hora. Aí, quando nós acreditamos em Deus, a gente entrega para Ele, né? Ó, Deus, estou te entregando a Ele porque não depende de mim, então não vou te ficar ansiosa com isso. Aí a gente entrega o filho drogado, o marido alcoólico, um problema sério. E vai viver a vida, a gente continua vivendo. Viva e deixe de viver. Uma tola, igual o Maurício está falando para nós. A situação mais séria do alcoolismo, que a família toda cai no buraco da droga. Então você deixa aquela criatura, com o apoio que você puder dar, mas vai ver trabalhar, ver os outros filhos, todas as coisas que você tem. Eu sempre tive um contato muito grande com a espiritualidade, com Deus. Uma vez, eu sou de família, minha família era católica, ainda são católicos, grande parte da minha família, mas nós tínhamos o hábito de toda noite fazer uma oração. Papai, depois de algum tempo, papai veio se tornar um bandista. Era papai só um bandista e nós católicos. Então papai tinha um quartinho de oração, que ele misturava os santos com o preto velho, caboclo. Então nós tínhamos um quartinho especial, que era um quartinho de oração. E rezava todo mundo em comum acordo para não ter problema de discordância. Eu lembro que eu estava preparando para a admissão. Vocês lembram o curso de admissão? Você sair da 4ª série, fazer uma prova que é pior do que vestibular, para ingressar na 5ª. As vagas eram muito limitadas. Eu me preparava para entrar no colégio de Tiradentes, que era pior ainda. Meu pai não queria que eu estudasse. Negado, nós somos 3 homens, só eu de mulher. Ele achava que mulher tinha que casar e que o marido tomava conta da gente, né? Graças a Deus que eu consegui
forçar um pouquinho, ele concordou, porque eu tinha um irmão que estava na mesma série que eu, ele tomou 2 bombas, eu alcancei. Ele falou, você vai porque vai aproveitar os mesmos livros. Se não for assim, você não estuda. Aí eu tive que ir junto com ele. Mas eu fiquei numa expectativa muito grande de fazer o curso de admissão. E eu lembro que quando nós estávamos fazer a prova, então a gente ficava tudo em fila, e ficava um sargento mesmo. Eu vou ler o nome de quem passou na prova de português. Leia o nome, você ia para a sala fazer a prova de matemática. Quem não passava, está dispensado. Eram disciplinas. E eu com muito medo, porque se eu fosse eliminar, tchau, tchau, estudo. Papai tinha chegado em casa uma semana antes, com uma caneta dourada, e falou, gente, essa caneta é de ouro. Custou muito caro. Não, mas ele falou que era ouro, o pai brincava muito. Então essa caneta é muito especial. Nós só vamos usá-la em situações especiais, para casamento, para comprar casa, alguma coisa assim. E rolou a caneta no plástico, botou na caixinha, botou na mala em cima do guarda-roupa. Não mexam nessa caneta. E eu fiquei pensando, gente, se eu pegar aquela caneta, eu vou sair muito bem na prova que eu vou fazer, na prova de matemática. Eu tenho certeza disso. E ninguém vai ficar sabendo. Aí subi lá, tirei a caneta direitinho, pus a minha mochilinha e fui fazer a bandida prova. Só, gente, depois da prova, saí muito bem. Não sei se foi pela caneta. A minha fé era tão grande que eu saí bem. Mas ao sair, eu deixei o material cair e a caneta espatifou no chão, só vinha bolinha e pedacinho da caneta no corredor. Eu fiquei desesperada, papai era muito autoritário e ele não gostava de jeito nenhum que a gente não acatasse as ordens. Eu catei os pedacinhos da caneta, enrolei no papel chorando, cheguei em casa chorando, aí lembrei do quartinho. Fui lá, coloquei a caneta. Se Jesus fez tantos milagres, consertar uma canetinha desse jeito, vai ser mole para ele. Coloquei as canetas em cima então, da mesinha, ajoelhei, fechei a porta, comecei a rezar. Rezava, olhava a caneta do mesmo jeito. Gente, me deu uma revolta. Eu rezei quase 1 hora, meu joelho estava doendo. Rezei Salve Rainha, Pai Nosso e tudo que eu lembrava. E olhava para lá, a caneta do mesmo jeito. Mamãe bateu na porta, eu não sabe, não, espera um pouquinho. Tenho certeza que ele vai consertar minha caneta. Gente, foi uma das maiores decepções que eu tive com Jesus. A caneta não consertou. Eu já saí do quarto pensando, meu pai com certeza vai me matar mesmo, né? Porque o meu tinha sido enorme. Mas aí minha mãe contou do meu pai, do meu desespero. Então o pai chegou perto de mim e disse, olha, se ninguém quebrasse as canetas, as fábricas vão fechar. Então não tem problema não. Então deu certo de alguma forma. De alguma forma deu certo porque eu apanhei e ficou tudo na mesa, tudo na boa. Mas eu lembro disso, porque eu achava, um milagrinho de nada, poderia ter acontecido, né, gente? Só consertar a caneta. E aí, até hoje eu lembro disso, dessa tristeza de não ter conseguido realizar esse sonhozinho, né, de um milagre da caneta acontecer. Mas o contato com Deus ele é muito importante. Nos momentos difíceis, as pessoas que são materialistas, que não acreditam em nada, fica difícil demais. A quem você vai pedir ajuda? A quem você vai pedir colo? Tanto que a oração, a eficácia da oração é importante para nós. Quantos de nós, nos momentos mais difíceis, quando você chega e eleva o pensamento ao plano maior, e você sente uma energia te envolver, você sente um consolo no seu coração, você sente que muitas vezes as respostas vêm e te ajudam. São das pessoas que não têm religião, que não acreditam. Como elas fazem para enfrentar as dificuldades na vida? Em quem que elas vão apoiar? Talvez o sentido da vida é esse de ter uma religião. Você ter uma fé, você ter uma crença. Você saber que não existe morte e que há continuidade. Se não fosse assim, qual a importância de ser bom? Se nós morrêssemos e acabou aqui mesmo, por que eu vou tentar ser melhor? Por que eu vou tentar vencer os meus instintos?
E as minhas dificuldades, e por falar em instinto, os defeitos de caráter, certa vez tinha uma lagoa e tinha um escorpião tentando atravessar a lagoa. Ele não conseguia, então chamou um sapo que estava lá e falou: por favor, me dá carona. Me atravessa, porque eu tenho que ir do lado de lá da lagoa. E o sapo falou: não, você vai me picar. Eu tenho certeza que você vai me picar. Eu prometo, eu juro, eu não vou fazer isso. Eu te dou a minha palavra. Aí o sapo: não, tudo bem, eu posso subir nas minhas costas, eu vou te levar. Só que no meio da lagoa, o escorpião pica o sapo. O sapo: mas não é possível, seu otário demais. Nós dois vamos morrer. Porque eu vou morrer e você vai morrer também. Ele falou: são meus instintos. Eu sabia que ia morrer, mas eu não consegui vencer isso. Então, nós dois vamos morrer. Quantas vezes acontece conosco, né, gente? Às vezes as nossas dificuldades, nossos vícios, as nossas fraquezas, você não quer. Você sabe que não vai ser bom para você. E você faz. Você não tem a coragem de dizer não. Nos falta ainda desenvolver a vontade, a disciplina de vencer a gente mesmo. Há uma parte do Evangelho que nos fala: não pense que eu vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Nós temos que lutar conosco mesmo. Nós temos que lutar contra as nossas dificuldades, nossos defeitos. Nós temos que estar nos conhecendo e fazer esse diagnóstico. Nós temos que nos observar nas menores coisas. Uma pessoa só consegue fazer mudanças quando ela reconhece as suas dificuldades, não é, gente? Se eu acho que eu sou maravilhosa, que eu sou perfeita, eu não vou mudar. Mas se eu sou humilde bastante, até para reconhecer no outro, quando ele me aponta de uma forma clara ou velada os meus defeitos, eu tenho chance de trabalhá-los. Daí a gente brinca muito em relações humanas. Não tente mudar o outro, muda você. O outro só muda quando quer. Se a gente falar muito não adianta. Cada um de nós temos que trabalhar a gente mesmo e seguir a nossa vida. Nós somos responsáveis pela nossa evolução. Eu lembro muito daquele voltei, quando o irmão Jacob comenta isso. Ele chega no plano espiritual e percebe que ele está escuro, ele não tem luminosidade. Essa parte de me marcou profundamente. E ele comenta: eu fiz muito pelos outros, eu não fiz nada por mim. Olha que coisa interessante, gente. Eu ajudei muitas pessoas, mas eu não me consegui. E ele matricula numa escola de iluminação interior. Ele matricula numa escola para aprender a ver os defeitos dele e trabalhar os defeitos. Para que ele pudesse iluminar-se, para que ele pudesse ter luz, para que ele pudesse brilhar. O que é que nós estamos fazendo por nós mesmos? O que é que eu estou fazendo por mim aqui, enquanto encarnado? Na experiência bendita da reencarnação. Nós temos que passar por aqui. Nós temos que viver. Mas uma outra coisa, gente, coloque humor na sua vida. Nós não temos que ser sérios demais, autoritários demais. Nós temos que ter leveza. Ao mesmo tempo que eu tenho que ter a visão de onde eu quero chegar, e Jesus vai ser realmente o caminho, eu vejo Jesus, e o Espírito diz: coloque isso para nós. Sem o Evangelho, sem Jesus, você não vai conseguir ir. Então, ele é a base nossa moral, né? Da gente estar trabalhando isso, de respeitando o outro. Mas principalmente você precisa estar buscando constantemente esse conhecimento. Então Jesus realmente é a base da nossa transformação. Nossa transformação moral. Mas não vamos ficar também com mau humor, reclamando, não. Vamos encarar a vida com leveza, brincar mais, rir mais, divertir. A vida é muito bonita, gente. Tem momentos maravilhosos que nós deixamos passar. Algum tempo depois você fala: eu era feliz e não sabia. Vamos viver o hoje, o agora, intensamente.
Eu quero viver agora com meus filhos, com meus alunos, porque eu estou fazendo de forma integral. Eu não vou esperar aposentar daqui a algum tempo, não é agora que eu estou vivendo. Eu nem sei se eu vou chegar lá. O que passou na minha vida passou. Desvazie-se das culpas e das ansiedades. Perdoe-se, fique livre. Fique mais livre. Brinque mais, ria mais, divirta. Com ética, com alegria. Quem fala de espiritismo tem que ser pessoas que não podem divertir, não podem ter lazer. Não existe isso. Nós temos que saber o que nós temos que fazer, o que nos convém fazer para a nossa vida. Existe um poema muito bonito que chama A Telha de Vidro. Vocês conhecem? E esse poema fala que certa vez uma moça chegou da cidade e foi morar numa casa na fazenda. A casa era tão velha. Quem fez a casa foi seu bisavô. Deram para ela morar numa camarinha, tão escura e tão triste, com uma única portinha. A moça nada falou, mas mandou vir da cidade uma telha de vidro para iluminar sua camarinha. E ficou tão belo o seu quarto, tão lindo, que o sol, ao penetrar na telha maravilhosa, fazia desenhos no ladrilho vermelho pelo chão, que nunca tinha visto a luz do dia. E a luz da lua, fria e branca, entrava de vez em quando pelo clarão da telha milagrosa. E até alguma estrelinha audaciosa via fazer brincadeiras no espelho onde a moça se penteava. Que linda ficou a camarinha, e era tão feia. E você, que já falou certa vez que a sua vida é triste, sem cor, sem brilho, sem olhar, sem um clarão? Por que você não imita a moça da cidade? Não deu certo para ela? Por que você também não compra uma telha de vidro e coloca na sua vida e descubra realmente qual é o sentido da sua vida? Muito obrigada.